você sempre bem-vinda e bem-vindo nesse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Esse é a série, o Santuário e a Mensagem de Justificação pela Fé. No estudo de hoje vamos continuar a analisar a respeito de quando Jesus entrou no lugar santíssimo e os efeitos dessa obra de Jesus em relação à mensagem de justificação pela fé. Confira comigo o que diz o Provérbios capítulo 5, o versículo 1 e 2. Assim diz as Sagradas Escrituras: Filho meu, atenda a minha inteligência e inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem conhecimento. No estudo anterior, nós concluímos com base em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, quanto à obra da purificação do santuário, depois das 2.300 tardes e manhã, que Jesus Cristo se tornou nosso sumo sacerdote em 1844, quando ele entrou no lugar santíssimo para fazer expiação final dos nossos pecados. No estudo de hoje, nós vamos analisar mais ao fundo sobre essa obra de Jesus Cristo em 1844. Tome nota de que a obra, de acordo com Daniel 8, versículo 14, tem que ver com a purificação do santuário mediante o sangue expiatório de Jesus Cristo. Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário e Jesus, dando a vida por todos nós, alcançou a perfeita justiça pela qual nos é imputada e nos é comunicada para que a gente receba o perdão. E é mediante o sangue de Jesus que ele no lugar santíssimo faz a expiação final dos nossos pecados. Essa é uma verdade que precisa ser bem clara e bem explicada para que você entenda que todo um processo, desde o pátio, envolve a justificação pela fé. O santo envolve que a transformação é tudo mediante na perfeita justiça de Jesus Cristo. A santificação é tudo mediante a nossa fé na perfeita justiça de Jesus Cristo. E a expiação final da obra de Jesus no lugar santíssimo envolve a perfeita justiça de Jesus Cristo mediante seu sangue imaculado para nosso perdão e a remoção completa e definitiva dos pecados daqueles que pela fé se apoderarem dos méritos de Cristo. É interessante que 1844 é uma data épica e história na controvérsia entre o bem e o mal, porque é nesse exato momento que, de acordo com Daniel capítulo 8, descreve a controvérsia entre o chifre pequeno, representado o papado, e a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo. O papado aqui na terra, eles mudaram a lei de Deus, tirando o sábado, colocando o domingo, enquanto Jesus Cristo, diante do Santíssimo, diante da Arca do Concerto, contendo os 10 mandamentos, e o sábado como 4º mandamento, ele faz expiação da lei violada. A controvérsia é óbvia e é clara entre Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote e o papado, representando aqui o dragão, que na verdade, de acordo com Daniel 7, versículo 25, alterou a lei de Deus. Nesse exato momento que nós estamos vivendo essa controvérsia entre a lei de Deus e a expiação de Jesus mediante seu sangue, e o papado e um falso sistema de religião que alterou a lei de Deus, nós seremos chamados a confiar em que justiça? Se for a de Jesus Cristo, eu a recebo pela fé, eu a recebo por intermédio de Jesus Cristo, e é mediante seu sangue que eu sou purificado, e sou transformado, e sou libertado. Mas se eu aceito a justiça própria que recebo através da intercessão de seres humanos, através da palavra de seres humanos, através de leis alteradas por seres humanos, é óbvio que eu não serei tido e achado sem culpa, porque a única maneira de ficarmos sem culpa, sem mancha, diante da presença de um Deus justo e perfeito, só pode ser pura e simplesmente através da perfeita justiça de Jesus Cristo, que a recebemos pela fé. É interessante que o meu caro irmão e a minha cara irmã que assiste esse vídeo compreendem essa crise que começou em 1844. Por isso é que Deus, em sua palavra, ele enviou o anjo de Apocalipse capítulo 7, que é um anjo que tem um selo nas mãos, que representa a mensagem de Deus, que reflete a autoridade divina simbolizada pelo sábado. O sábado é o selo que esse anjo recebe. E o anjo tem a mensagem de advertir os 4 anjos
para que não largue os quatro ventos, para que o povo de Deus seja selado na testa. A intenção de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote é que nenhum ser humano se perca. É alcançar todos os seres humanos mediante seu sangue. A intercessão de Jesus mediante seu sangue, clamando diante do Pai, tempo e misericórdia para os habitantes da terra, para que a lei dele seja percebida e compreendida e as pessoas descubram que pura e simplesmente através do sangue do Cordeiro, através da perfeita justiça do Cordeiro, nós podemos ser perdoados. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer, que todos busquem a Deus, confiando nos méritos de Cristo, para que todos nós sejamos selados, para que quando as 7 pragas caírem, nós estaremos cobertos pelo perfeito manto de justiça de Cristo, que nós recebemos pela fé. E é através de Jesus que nós estaremos seguros quando as 7 pragas começarem a cair. Lembre-se, meu caro amigo e minha cara amiga, que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo estudo.